Você ama a palavra de Deus? Então vamos ler comigo? Pega aí sua Bíblia ou então seu celular e vamos ler a carta aos Hebreus, no capítulo 1, que fala sobre quando Deus, nosso Pai, ele exaltou Jesus Cristo pelo que ele fez. Vamos lá. Diz assim: Deus, que em muitas ocasiões e de muitos modos, ele falou aos nossos antepassados, né, por intermédio dos profetas, no fim desses dias, ele nos falou por intermédio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o sistema de coisas. Jesus é o reflexo da sua glória, da glória de Deus, e a representação exata do seu próprio ser. E ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito uma purificação pelos nossos pecados, ele assentou-se à destra da majestade nas alturas. Viu? Depois dele ter feito a purificação aqui na terra, morrido, ressuscitado e voltado ao céu, ele assentou-se à destra da majestade nas alturas, de modo que ele se tornou melhor do que os anjos, a ponto de ter herdado um nome mais excelente do que eles. Olha só, por tudo que Cristo fez, ele herdou um nome que é muito mais excelente do que o dos anjos. Por exemplo, Deus disse a qual dos anjos alguma vez: Tu és meu filho, hoje eu me tornei teu pai? A qual dos anjos Deus disse isso, a não ser para Cristo, né? E em outra parte diz: Eu é que me tornei seu pai, e ele que se tornará meu filho. Mas, ao trazer novamente o filho primogênito à terra habitada, diz: Todos os anjos de Deus o adorem, né? Também com referência aos anjos, ele diz: Deus faz dos seus anjos espíritos e os seus servidores públicos chama de fogo. Mas, com referência a Jesus Cristo, Deus fala: Deus é o teu trono para todo sempre, e o cetro do seu reino é cetro de retidão. Amaste a justiça, olha só. Deus exaltou a Cristo e ainda falou para ele: Você amou a justiça, você odiou o que é contra a lei, né? Aí fala assim: Por isso Deus, o teu Deus, né? O próprio Deus falando para Jesus que Deus, né? Que ele, que era o Deus de Cristo, ungiu com óleo de exultação mais do que os seus associados. Tu, ainda disse assim em outra parte, Deus falando sobre Cristo, está escrito lá na Bíblia. Tu, ó Senhor, lançaste no princípio os alicerces da própria terra, os céus são obras das suas mãos. Eles é que perecerão, mas tu é que hás de permanecer continuamente, e todos eles envelhecerão como roupa exterior, e tu os enrolarás assim como uma capa, como uma roupa exterior. Eles serão mudados, mas tu é o mesmo, e os teus anos nunca se acabarão. Mas, com referência aos anjos, Deus falou assim, porque tudo isso que Deus tinha falado é com referência a Cristo. Mas dos anjos, Deus fala sobre eles assim. Aliás, aqui outra parte ainda. Peraí, a gente tinha falado dos anjos. Continua ainda falando de Cristo aqui. Mas com referência a qual dos anjos que Jesus disse alguma vez: Senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como escabelo ou como descanso de teus pés, né? Então, aqui ainda fala assim, Deus falou, a qual dos anjos que Deus falou isso? A nenhum, a não ser o próprio Filho, que Deus disse: Senta-te à minha direita, quer dizer, fique aqui, que você vai exercer tudo aquilo que eu te dedicar, com o meu Espírito, até, né, que eu ponha todos os seus inimigos como descanso, estarão todos debaixo dos seus pés. E o 14, que é o último, diz assim: todos os espíritos não são seres para serviço público, enviados para ministros
daqueles que desculpa aí, daqueles que herdarão a salvação. Então, os anjos, eles são, né, espíritos a serviço público. Os anjos trabalham a serviço de Deus. E ainda assim, não foi para eles que Deus deu toda essa honra. Então, devido a tudo que Jesus fez, de se submeter, aceitar aquilo que Deus propôs, de ser o ungido de Deus para vir, deixar toda a glória que ele tinha, né, como divino, porque ele era filho de Deus, e mesmo com toda essa glória, ele se despiu da sua glória divina e se fez servo. Passou tudo aquilo que a gente sabe da história e foi assunto aos céus de novo. Então, por causa de tudo que ele fez, do que ele se submeteu, ele recebeu toda essa glória. E ele é colocado como Senhor dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra. E todos nós nos dobramos porque ele está no senhorio, embaixo do poder do Pai, de Deus. E Deus, sendo o maior e o único, né, o soberano, está acima de todos. Mas deu o comando ao seu filho. E até o último inimigo ser vencido, que vai ser a morte, quando não haverá mais morte, aí sim Jesus ainda está no comando. E depois, lá em 1 Coríntios 15, diz que o Filho mesmo entregará tudo ao Pai e se sujeitará de novo ao Pai, para que o Pai seja tudo e todos. Amém?